dos anciãos e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: longe de ti, Senhor, isso não vai acontecer. Mas ele, virando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Amém? Climão, não é? Imagina, irmão, do nada Pedro levou uma mijada épica na frente de todo mundo. Lá em casa, quando um dos filhos leva uma bronca, a gente já pegou o jeito. Todo mundo diz: nossa, levou uma mijadinha. Então, de vez em quando a gente sente um cheirinho lá em casa, alguém levou. Só que, irmão, uma coisa é você levar uma, né, de um ser humano normal. Outra coisa é você levar do chefe, do boss. E a gente não está falando de qualquer chefe, a gente está falando do chefe, do chefe, do chefe, do chefe, do chefe. Jesus. Irmão, e Jesus não foi de leve, foi para trás de mim, Satanás. Imagina a cara do Pedro, irmão, assustadíssimo. Porque, na verdade, o Pedro é igual a gente, é uma pessoa emocionada. Fala o que não precisa, na hora que não deve, quando viu já foi. Não sei se você é assim, mas irmão, a gente, o ser humano é incrível. A gente pensa que está tudo em dia, as nossas emoções estão tudo certo, até que alguém corta a frente do nosso carro e a gente fica endemoniado, fala o que não deve, briga com os outros. Eu me lembro de quando eu era mais jovem. Nossa, que horrível falar isso. Mas quando eu era, não, eu sou ainda, né? Os procedimentos, a gente está aí. Mas, irmão, eu me lembro de uma história de um irmão que estava indo para a igreja. Para onde ele estava indo? Igreja. Um anjo do Senhor. Aí ele estava indo com o carrinho dele e um irmão cortou a frente. E ele começou a perseguir aquela pessoa na rua e buzinava e queria que o homem parasse, porque ele queria brigar com o homem. E o homem não parava, e o homem ia indo e ele buzinando atrás: para, seu filho de uma Jezabel. Calma, irmão, não vou falar nada não. E aí, irmão, o homem entrou na igreja e ele entrou atrás. E o homem também era crente, e ele também era. Aí ele foi no vidro e falou: Pai do Senhor, Pai do Senhor. Rapaz, a vida da gente é uma loucura. Como pode a gente ser tão instável emocionalmente, o que nos leva muitas das vezes a pecar, a tomar decisões que nós não tomaríamos de maneira normal? O que nos leva às vezes a tratar os outros de uma forma que não é comum a nós? O que nos leva às vezes a adoecer tanto nas nossas emoções que mudam a nossa essência? Porque eu vou te falar, lindo, tem gente que não é que ela nasceu amarga, ela se tornou amarga. Não é que ela é irritada, ela se tornou. Ou às vezes até está tudo bem, mas quando ela vê, ela é uma versão que ela não gostaria. Pedro é essa pessoa. Pedro mostra desde o início, quando Jesus o encontrou, que ele não é um discípulo normal, ele é da pá virada. Ele é o que Paulo vai dizer. Lembra, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. É o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, quando vi, já fiz. E essa é a maior crise dos nossos dias. É o maior problema.
É as nossas emoções, porque são as nossas emoções que, quando desajustadas, destroem a nossa vida espiritual. É as nossas emoções que nos colocam um jugo de arrependimento constante, de remorso, que não deixa a gente mudar, porque a gente quer mudar, mas quando viu já foi. E a gente é ser humano, no fim a gente vai ter que entender como reagir e como vencer isso, porque ser humano é ser humano, irmão. Você pode ser bonitinho, felizinho, mas quando você acorda, provavelmente você não é tanto. Tem algumas coisas que desequilibram as nossas emoções. Eu quero que você saiba. Primeiro, o cansaço. Isso é uma das coisas que mais destroem as nossas emoções. Cansaço, fadiga. Quando a gente vê, a gente se torna outra pessoa. E não é que se torna outra pessoa, a gente é. Só que a gente consegue esconder isso. Por exemplo, eu sou brabo. Eu sou, irmão. Sou meio do malzinho às vezes. Eu tenho umas vontades de falar umas coisas, de brigar de vez em quando. Na internet, então, Jesus, que vontade que eu tenho de fazer uns vídeos react. Mas não posso. Mas tem vezes, irmão, que se a gente não cuidar, a gente solta. Eu tive uma experiência agora essa semana, como eu estava preparando essa mensagem, Deus deixou. Deus deixou. Deus não só deixou aqui, Deus armou. Deus falou assim: não pode fazer, que ele vai cair no golpe. Irmão, eu cheguei de uma viagem, tive que ir para outra viagem, aquela confusão da vida da gente, de pegar voo de madrugada e sai e não dorme direito. Então, quando a gente não dorme direito, a gente já não é uma pessoa tão boa, né? A gente não é um pregador assim, nossa, que vontade de falar de Jesus que eu estou agora. Não, a gente é normal. E aí, irmão, eu estou no aeroporto 5 horas da manhã, depois de 3 horas voando. Cheguei para ficar numa sala quietinho, descansar um pouco a cabeça, tomar uma água e esperar o voo da conexão. E é uma sala que eu já fico muitas vezes. Eu sempre vou com o cartãozinho para aquela sala no telefone, porque eu não ando com cartão, que eu perco. Então eu levo o telefone. E aí eu cheguei, irmão, naquela sala, 5 horas da manhã, depois de 3 horas de voo, cansado, oprimido, né? Ai, Jesus. E tinha fila. Tinha fila para entrar na sala. Aí, irmão, quem é brasileiro sabe, a gente já começa dentro da gente. Olha aí, ó. Por isso que o Brasil não vai para frente. E aí, irmão, é o negócio de sair do programado. Pedro saiu do programado. Pedro está emocionado, ele está apaixonado por Jesus, ele está encandecido por aquilo. Então a única coisa que ele não quer é que Jesus vá embora, mas aquilo é o propósito dele. Ele não tem o que dizer, mas quando viu, disse, porque disse, perdeu a oportunidade de ficar calado. Irmão, eu estou na fila, e aí eu começo a me irritar. Está uma parte da minha equipe comigo, e eles começam a ver que o meu corpo, meu semblante está mudando. Aí eu olho para a mulher assim, de revesgueio, assim. Falei: querida. Quando a gente usa a palavra querida, é porque já não é mais querida. Querida, vai demorar muito porventura outrora, porque isso não deveria ser uma sala de descanso. E aí, irmão, a mulher olha para mim com um semblante de paz, que irrita quem está irritado, e diz: 2 minutinhos, moço. Oh, olhei no relógio, não era 2, passou 4, passou 5. Só que a moça que estava fazendo o registro não era a que me respondeu, e a que estava registrando estava quietinha, de cabecinha baixa. Então quando eu cheguei, a moça que havia me respondido 2 minutos já estava com ódio alimentado sobre minha pessoa, porque havia chamado a atenção, talvez, da incompetência daquele momento. Olha para mim e diz: esse seu cartão a gente não aceita. Só que aí, irmão, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Agora o mal que eu não quero fazer, quando eu vi, já fiz, irmão. Aí eu olho para ela e disse: minha linda, porque eu chamo de linda também quando eu estou bravo. Eu falo assim: me dê a maquininha aqui que eu vou passar para mostrar para você que dá para passar, porque eu já passei centenas de vezes aqui. E nisso, irmão, que eu estou perdendo a linha, aumentando o tom de voz, ficando irritadinho, a moça do lado olha para mim e diz: Dave?
Segura na mão de Deus. Ela falou: passei a madrugada toda assistindo você. Calma, irmão, só em Jesus tem poder. E eu... Irmão, sempre perante Jesus, eu falei assim, meu Deus, pronto, perdi um ouvinte, desviei a família toda. Só que acho que ela não viu, sabe? Só que eu, mesmo assim, eu comecei a me justificar pra ela. Tá vendo que a gente tá cansado? Eu tô falando que a noite toda, você vê, a gente prega pros outros de madrugada, a gente nem sabe o que tá pregando. E aí, irmão, eu saí dali com um negócio no meu coração. Irmão, a gente precisa aprender rápido a colocar as nossas emoções em dia para não passar vergonha, porque o pior não é só escandalizar alguém, o pior é quando você naquele dia faz o que não deveria fazer e que impacta a sua vida para sempre. Ela me perdoou, graças a Jesus. Ela pediu uma foto no final. Então eu acho que não era para uma denúncia, era talvez só para... Mas eu vou te dizer, lindo, nós vivemos uma vida onde muitos de nós não somos mais quem nós éramos, porque perdemos a noção, porque deixamos escapar as coisas, cansamos. A vida, as tempestades vão dominando o nosso coração, vão mudando a nossa forma de falar, vão mudando a nossa forma de viver. E é por isso que as emoções precisam ser tratadas através da palavra de Jesus. O Pedro é o resumo do ser humano. Está andando com Jesus, está andando com Ele. Irmão, como que alguém que é discípulo do chefe vê milagre sobrenatural e explode do jeito que ele explode? Como que alguém que anda com Jesus é dessa forma? E aí, lindo, isso das duas coisas me gera, primeiro, esperança. Se Jesus pega um doido como o Pedro para trabalhar, ele vai pegar nós também. Fala para um doidinho que está perto de você, tem uma esperança para você. Aleluia. E a segunda coisa, lindo, ninguém é melhor do que ninguém. Que a gente precisa aprender urgente é como a gente resolve. E é por isso que eu precisei cavar algumas coisas na palavra para entender, sabe? Quando eu vejo Pedro, eu preciso, para entender o que melhora, caminhar até o final da história dele. Então, lindo, eu vou começar do seguinte ponto: o que mais a gente carrega é o que nos domina. Ponto. Então veja, quanto mais vivo, quanto mais intenso é o seu relacionamento com Deus, melhor se tornam as suas emoções, mais equilibradas. Existem as exceções da vida, o cansaço é uma delas, as circunstâncias também fazem parte, mas uma vida com Deus tem o poder para anular as circunstâncias e roubar e tirar de nós o cansaço, a ter discernimento. Então, a caminhada do Pedro vai mostrando quem ele é, vai mostrando que ele é um ser humano comum, vai mostrando os desequilíbrios. Eu já preguei centenas de vezes sobre isso, mas uma das coisas que sempre passei desapercebida é sobre isso aqui, porque o que Jesus está falando é a missão da vida dele. Ele está dizendo, eu vim para isso. E o que Pedro está fazendo ele está fazendo uma média com os outros. Eu não sei exatamente o que ele está pensando, mas o que Jesus disse é que ele não está sendo ele está sendo usado pelo diabo. Irmão, o nosso cansaço, o nosso desequilíbrio dá lugar para uma voz que não é nossa. Olha o perigo. Então, se vivemos assim, tratamos os nossos filhos, vivemos os nossos casamentos, trabalhamos as nossas empresas com uma voz que não é nossa. Olha o perigo.
E são nessas decisões da vida que a gente perde muita coisa, destrói muita coisa. A gente faz o que não era para fazer, a gente explode de um jeito que não era para explodir. Só que aqui, lindo, se você observar na vida, teve gente que fez algumas coisas que não teve que nunca mais como voltar atrás. Lindo, uma palavra lançada no vento, ela não volta. Ela foi. Quantas vezes usamos palavras que feriu quem nós amávamos? Quantas coisas a gente fez porque nossas emoções não estavam estáveis, que feriram pessoas e afastaram de nós, amigos que perdemos, relacionamentos que se foram, e às vezes coisas na nossa vida que estão atrasadas há muito tempo, porque a gente foi precipitado em nossas emoções. Sempre para aqui. Olha para a Bíblia, homens que as emoções dominaram, tiveram histórias tristes. Davi foi dominado pelas emoções, não foi para a guerra, olhou Batseba no meio do pátio e perdeu um tempo precioso da vida, e ali começou a tomar decisões drásticas. Mandou Urias para o campo de batalha na frente. Emoção perdida. Sabe, Nabucodonosor era um homem importante, o mais importante da Babilônia, construiu uma cidade que se tornou uma das maravilhas do mundo. Deus mandou Daniel falar com ele, através do sonho que ele teve. Daniel o interpretou, e o sonho era: para de ser orgulhoso. E aí a Bíblia vai dizer que ele não ouve, as emoções o dominaram, a voz não é mais a dele. Ele está caminhando pelo palácio dizendo: isso tudo aqui é meu, fui eu que fiz, é para minha glória. E aí do céu ouviu-se uma voz: o reino passou de ti. Perdeu. Quantas vezes nossas emoções governam a gente, mas não voltam atrás. E aí, lindo, a pergunta de todo mundo é: como que eu domino isso? Lindo, essa é a minha batalha todos os dias. Essa é a batalha de todo mundo todos os dias. Não é uma batalha que você vence uma vez e acabou, não. Todos os dias essa batalha precisa ser vencida. E aí eu olho para Pedro e começo a criar esperança. Como que a história do Pedro termina? A história do Pedro, como que começa? Começa Jesus encontrando Pedro na praia. Mas a questão é como isso vai continuar, como isso segue. E bom, aí a Bíblia vai contar: o Pedro, ele negou Jesus no final. O Pedro, ele deu uma facada na orelha do servo do sumo sacerdote. E aí você vai perdendo a esperança de Pedro. Só que tem uma coisa que acontece em Pedro que muda tudo. Atos capítulo 2, o Espírito Santo entra nele. Só um glória a Deus. Eu vou dizer de novo: tem uma coisa que acontece no Pedro que muda tudo. Atos capítulo 2, o Espírito Santo entra nele. Então eu vou melhorar, lindo. Enquanto Jesus caminha do nosso lado, enquanto Jesus é o alvo do nosso olhar, enquanto Ele está fora da circunstância, Ele só está longe dos meus olhares, ou até perto, mas não dentro, as minhas emoções sempre irão me dominar. Agora, quando Ele entra, algo novo me governa. Entenda, o Espírito Santo reside no Espírito, no nosso Espírito. E quando o nosso Espírito domina sobre a nossa alma, a glória de Deus é percebida nas nossas atitudes, na nossa forma de viver, na maneira de tratar. E às vezes o arrependimento é muito mais rápido do que se fosse só o Espírito governando. Porque quando eu estava na frente daquela menina no aeroporto, não era só o meu espírito, a minha alma que estava querendo se arrepender, não, era o meu espírito dizendo: toma vergonha na cara, rapaz, se controla, não importa que você está cansado, a mensagem que tu carrega é maior do que você é. E é isso, o Espírito nos constrange, nos faz dar a meia volta e voltar atrás e pedir perdão rápido. Se às vezes escapa, a gente precisa ter o Espírito Santo para nos ajudar a correr atrás e refazer a rota. O problema é, quem é dominado pelas emoções durante muito tempo, colhe decisões de longo prazo que não gostaria. E eu vou te falar, lindo, é terrível isso. A gente, e talvez você que está ouvindo essa mensagem, se encontra exausto emocionalmente. E a pessoa exausta emocionalmente é a mais difícil de pregar para ela.
porque para ela nada mais faz sentido, nada mais dá esperança. Ela está tão cansada que ela não para mais para ouvir, porque já foi. Muitas palavras lançadas, muitas decisões tomadas, e essa é a maior preocupação do nosso tempo. A geração mais acelerada e a mais perdida da história. E aqui lindo, quando a gente caminha na história do Pedro e entendemos que o Espírito Santo é o linear de tudo, eu começo a trazer uma esperança para mim, para nós, do que faz a gente ser diferente. E eu vou falar para você o que eu descobri. Quanto mais vida com Deus a gente tem, olha bem, quanto mais vida com Jesus a gente tem, menos, olha que loucura, vontade de pecar. Eu vou melhorar. Quanto mais cheio do Espírito Santo a gente está, menos tentado a gente é. E não é porque a tentação não existe, é porque os nossos olhos não estão focados naquilo. Então, para ser bem claro com você, se você deseja que as suas emoções ao longo do dia estejam controladas, comece o dia no lugar certo e da maneira certa. A maneira que você começa o dia diz muito sobre como ele será. Então, se eu puder dar um conselho bem simples para você, não comece andando, comece ajoelhado na presença do Senhor Jesus, dizendo: Deus, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso do Senhor ao longo do meu dia. As minhas decisões sem o Senhor são trágicas, mas quando dominados pelo teu Espírito Santo, são carregadas de sabedoria e de colheitas excelentes. Portanto, Jesus, eu não quero andar sozinho hoje, vai comigo por onde eu for, em nome de Jesus, amém. E aí, lindo, a gente começa a ser livrado de algumas coisas. A Bíblia vai dizer: porque não vos sobrevém tentação a qual o Senhor não produz o escape. O que é isso? Toda tentação que vem, Deus já mostrou o caminho. A que a gente às vezes está cansado, lembra? Emocionalmente, os olhos não enxergam nada e a gente não consegue ver. Tá lindo? A guerra contra a nossa carne, a guerra contra essas emoções que dominam e faz a gente perder a bênção, ela é vencida sempre na presença de Jesus. Quando o Espírito Santo entra, quando Ele carrega a gente no colo, e isso muda tudo. Então, lindo, para você que está com a alminha cansada, bebê, tem uma notícia boa para você. Obrigado, amor. Só você veio no aleluia. Puxa vida, vou dizer de novo: tenho uma notícia boa para você. Esperando a notícia? Escute bem. Por mais que a vida seja estranha aos nossos olhos, porque tudo é novo, nunca é igual, um dia é diferente do outro, algumas coisas são para sempre da mesma forma. Jesus nunca mudou, a sua palavra nunca vai mudar. Então eu tenho um conselho para você. E a notícia, na verdade, é o conselho, palavra, o manual. Então eu vou ler só um texto para você, e você me diz como se sente no final. Isaías capítulo 43, verso 3: quando tu passares pelas águas, eu estarei contigo, e através dos rios eles não te submergirão. Quando caminhares através do fogo, tu não serás queimado, nem a chama acenderá sobre ti.
porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, e te resgatei. Lindo, você não precisa ficar cansado, você não precisa se sentir ausente de cuidado. Ele está com você. Se passares pelo fogo, Ele estará contigo. Se passares pela água, elas não te submergirão. Ou seja, temos uma razão para descansar. Nós não precisamos ficar aflitos. Nós só cansamos porque pensamos que estamos sozinhos e que governamos a história do nosso jeito. Não, bebê, não precisa. Se você quiser, existe um Deus do céu que governa todas as coisas, que caminha com você por onde você for. Não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho do mar, não importa nada. Ele está sobre o governo de todas as coisas. Portanto, descansa tua alma. Isso é saúde. Lindo, eu estou falando para você agora, cansado, às vezes oprimido, sobrecarregado. Lembra da palavra: deixe que venham até mim, que eu vos aliviarei. Isso é renovo para a alma. É Salmo 23. Deixa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas, à sombra. Ei, lembra, o teu cajado e a tua vara me consolam. Lindo, não precisa mais desesperar. E isso começa a mudar a gente de dentro para fora. Vou falar para você, lindo, eu estou ficando melhor nesse negócio das emoções. Estou ficando melhor desse negócio. E não é fácil. Irmão, vou dar um conselho e vamos terminar. Porque o fim não é o que você ouve, é o que você faz a partir daquilo que ouve. A vida vai continuar igual. Os barbeiros vão continuar dirigindo. Os aviões vão continuar atrasando. Os boletos vão continuar chegando. Sangue de Jesus tem poder. A vida vai continuar no seu curso. Mas se algo novo dominar o teu coração e se sobrepor sobre as suas emoções, você vai ser diferente. Eu quero dar para você um exemplo muito simples. E eu confesso para você que isso para mim é incrível. Na nossa cidade, em Joinville, tem uma mulher. Ela tá famosa, ela vende pipoca. Ela é um fenômeno. E ela tem uma idade dos seus 40, 50 anos talvez. E eu fiquei vendo uns vídeos dela, uma mulher simples, super simples. Aí ela mostra no domingo o que ela vai comer. Ela mostra, olha o repolhinho que eu vou fazer aqui, aí o frango. E você fala assim, nossa, que delícia. Aí ela fez um vídeo essa semana escondendo R$20 no lugar da cidade lá. Escondendo. Ela fala assim, quem chegar primeiro vai pegar o dinheirinho que eu escondi aqui. E ela está ficando famosa. Mas o que é incrível é que eu conheço essa mulher há muito tempo. E eu lembro dela de quando ela não tinha fama ali. Ela só vendia pipoca. Mas sabe qual que é o mais gostoso? É porque ela sempre foi daquele jeitinho, feliz, sorridente, vendendo pipoca numa esquina da cidade de Joinville. Feliz, simples de tudo, feliz. Mas o que me impressiona é que é constante isso, sabe? O tempo passou e ela não deixou que o brilho fosse roubado dela. Pelo contrário, o fato de ter perseverado hoje fez ela ter frutos muito maiores. Então o que eu quero que você entenda é, hoje eu tenho 30 anos. Eu brinco com os meus filhos. Eu ainda tenho um bom senso de humor, por mais que sou esquentadinho. Mas o que eu quero
é longevidade. Longevidade da maneira de ser. Eu vou ser mais claro, eu não quero azedar. Eu não quero ser outra pessoa. Eu ainda quero ser o velhinho com cara de bobinho às vezes, chorão. Eu ainda quero chorar. Eu ainda quero ser do mesmo jeitinho com meus filhos. Eu ainda quero chamar minha esposa do jeitinho que eu chamo hoje. Eu ainda quero ser esse homem. A questão é o quanto antes entender que o que vai determinar o meu futuro são emoções saudáveis. Eu preciso deixar o Espírito Santo dominar ainda mais o meu coração. Então, lindo, é a decisão que eu tomo que vai fazer isso acontecer. A questão é, se você está ruim agora, vou te dar uma boa notícia, ou uma ruim. Se você continuar, você vai ficar pior. Mais doido, mais estressado, mais bravo. Porque, irmão, se Jesus não entrar, a gente vai encardindo de um jeito que é apavorante. Você já pegou gente ruim na vida, que a pessoa é pesada? Irmão, isso é você amanhã se não deixar Jesus entrar. Olha que coisa ruim. Irmão, eu não quero ser esse velhinho que briga com todo mundo, não. Eu quero melhorar. Jesus me ajuda a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Você está entendendo? E isso é longevidade. Então, por isso que a palavra é saúde em todas as áreas da nossa vida. Ela é vitamina para a nossa alma. Comece a mudar a forma de viver, que você vai ter colheitas incríveis. Então, rapidamente, primeiro, se você não deixou Jesus entrar, deixa logo. Se você ainda não deixou Jesus entrar no teu coraçãozinho, deixa logo, rápido, rápido. Mesmo que depois que Jesus entrar, você ainda vai continuar fazendo umas bandidagens. Mas se Ele entrar, você vai conseguir se arrepender. 2 amém. Eu vou dizer de novo, Ele é o único que faz o ser humano se arrepender de verdade. É a função do Espírito Santo. Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deixa Ele entrar logo. Pronto, agora vem a fase difícil. Deixa Ele começar uma faxina dentro de você. E isso é maravilhoso, mas vai te custar muita coisa. Você vai ter que dobrar o orgulho que você tem. Se você quer que as suas emoções estejam em ordem, você vai ter que começar a fazer coisas que você não gosta, como, por exemplo, pedir perdão. Só nós, irmão, tá vendo? E tudo isso é bolo, é receita. Você vai ter que começar a pedir perdão e liberar perdão. E aí a última coisa, e essa é a melhor, entender que você nunca vai ser bom o suficiente. Que quando menos você esperar, você vai estar na fila do aeroporto, dando piti. Mas aí Jesus vai te chamar e vai dizer: não é esse que eu quero. Tira esse do campo e chama o que eu escolhi para fora. Vem. O Pedrão, irmão, Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Poxa, o Senhor começou a pegar mais leve comigo. O Senhor não estava repreendendo ele, estava repreendendo a voz que o estava governando. Irmão, o Senhor Jesus ama você do jeitinho que você é, bravo, teimoso, irritante, mal-humorado às vezes. Mas a boa nova é que Ele quer mudar você de dentro para fora. Quer curar as suas emoções, quer trazer leveza para a sua vida, quer trazer paz para o teu caminhar. E isso é o Evangelho como um todo. E é difícil porque às vezes não acreditamos que Ele tem poder para isso também. Então, faça um experimento. Amanhã ou hoje, antes de sair de casa, lembra? Muita gente assiste isso aqui de manhã. Dobra o teu joelho. Fala: Jesus, hoje não vai ser eu que vou governar.
Hoje não vai ser, Jesus, as minhas emoções. Jesus, eu quero ser diferente. Meu bom dia vai ser diferente. O meu boa tarde vai ser diferente. O meu abraço vai ser diferente. Jesus, eu quero que esse peso que a minha alma carrega saia agora. Eu quero melhorar no nome de Jesus, Senhor. Eu não quero ser essa pessoa. Jesus, eu quero ser leve. Eu quero ter colheitas sobrenaturais. Jesus, eu quero ser parecido contigo. Em nome de Jesus, vai na frente. Em nome de Jesus, amém. Irmão, você vai ser insuportavelmente legal. Você vai ser a luz que a tua empresa precisa. Você vai ser a luz que a sua família necessita agora. E é isso que acontece quando ele entra. Começamos na emoção, mas a vida, na verdade, sempre termina e começa no Espírito. Faça isso, que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu estou tentando. Até que Ele venha. Estou tentando. Jesus, quero ser melhor. Quero parar de dar piti. Quero ser menos sistemático. Jesus, eu quero ser menos chato, quero ser mais leve, quero ter menos dor de cabeça, quero viver mais até, Jesus, sem ruga. Jesus, coloca as nossas emoções em ordem. Tu és um Deus que cuida de tudo, de todas as coisas. O Senhor sabe exatamente aquilo que a gente precisa. Quando a nossa alma se abate, Tu és a resposta que precisamos. Jesus, quando tudo está perdido, Tu és o Deus que nos encontra. Tu és o Deus que nos faz caminhar por cima das águas, por cima das tempestades da vida, Jesus. Senhor, não nos deixa perdermos a essência. Não nos deixa ser quem nós não somos. Não nos deixa, Jesus, não ser parecidos contigo. É isso que a gente quer. A gente quer ser parecido contigo, Jesus. Quer ser mais calmo, quer ser mais leve, quer andar sobre essa terra com, Jesus, com leveza. Porque no fim, Jesus, vamos tudo para o mesmo lugar. Mas o destino perene é a eternidade contigo. Mas essa breve passagem na terra, Senhor, não deixa a gente perder a paz. Não nos deixa, Senhor Jesus, ficar perdidos. Não nos deixa, Senhor Jesus, tomar decisões erradas. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Capítulo 5, versículo 14. Diz o seguinte: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. Aleluia, meu Deus, você entendeu? Não é o Dave que ouve você, não é o seu melhor amigo, não é o seu pai, não é o seu cônjuge, é o Deus que criou os céus e a terra. A Bíblia está dizendo que é Ele. Ele ouve você, meu Jesus. Fala para quem está pertinho de você, Ele te ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos as petições que dele desejamos. Oh, meu Deus, lindo! Isso aqui é uma fé inabalável. É uma fé que deixa claro os pontos. Olha, eu sei que quando eu oro em nome de Jesus, Ele me ouve. E sei que porque Ele me ouve, Ele responde a minha oração. E esse é o lugar comum da oração. Só que para nós,
parece extraordinário porque não é um lugar que a gente frequenta muito. Agora você entendeu, né? Que o negócio não é uma falha de comunicação de Deus com você. É nossa. Eu demorei muito para entender, sabe, que o que Deus mais queria era tempo comigo. O que Deus mais quer é tempo com você. Porque se Ele tiver tempo contigo, Ele alinha você. Ele resolve muita coisa e Ele te livra de muitas guerras desnecessárias. Talvez você entrou nessa mensagem porque você quer uma receita de uma oração que você faça e que alivie você. Mas se eu te dizer que toda oração tem esse poder, que toda oração em nome dEle tem esse poder, e que nós só não acessamos essa realidade porque não é parte da nossa vida orar. Não é parte da nossa vida viver o Evangelho de maneira plena. Não é parte da nossa vida. Paulo vai escrever a 2 Timóteo dizendo: porque você não tem uma fé fingida. Sabe, uma fé fingida é aquela que cumpre protocolo, que é pública só, mas não tem secreto. É aquela que a gente diz: não, eu acredito em Deus, mas você não tem vida com Ele. Fé fingida é aquela que você glorifica alto na frente dos outros, mas dentro de casa você não tem relacionamento nenhum com Ele. Fé fingida é aquela que você finge a lágrima que sequer existe para mostrar uma espiritualidade que você não tem. Sabe, a minha geração está carregada de gente que tem uma fé fingida, que diz que Jesus é lindo, que lê um monte de frase de efeito, mas não tem relacionamento nenhum com Ele, que nunca falou com Ele a sós, sempre teve um monte de gente junto. E sabe, lindo, o melhor da vida com Deus não é o que acontece no público, é o que acontece no secreto. O melhor da vida com Deus não é aquilo que você faz quando todo mundo está vendo, é aquilo que você faz quando ninguém te enxerga. E sabe, o nosso maior, ou a maior desculpa é a gente diz: não, eu oro o tempo todo. O tempo todo eu estou falando com Jesus. Só que, seja sincero, eu não sei você, mas na minha geração que eu vivo, aonde tem um monte de entretenimento, quando o assunto é sério, você larga tudo, senta na mesa, olha nos olhos, porque senão você não pode chamar de conversa. Sabe, a gente acha que o relacionamento com Deus é aquele grupo do WhatsApp que a gente manda e envia piada, recebe piadinha, que a gente interage uma vez por dia: bom dia, boa noite. Já viu o grupo de família? Quem tem grupo de família sabe que os mais velhos mandam artes com bom dia escrito, cheio de flores. E toda semana a gente diz: Senhor, quando poderei sair eu desse grupo? Aí quando vem a primeira treta, você sai do grupo e manda pro DM: não estou me sentindo bem, muita confusão, estou saindo por esse motivo. Não, você quis sair desde o primeiro dia. Mas tem gente que se relaciona com Deus assim só: bom dia, boa noite,
e uma figurinha no meio do dia para dar uma animada. E eu vou te dizer, meu lindo, Deus não está interessado no teu bom dia. Deus não está interessado no teu boa noite. Deus não está nem aí para isso. O que Deus quer mesmo é qualidade do teu tempo. Sabe? O problema nosso é que a gente deixa para orar só quando a casa cai. A gente deixa para buscar Ele só quando o BO está muito grande, sabe? É quando a gente diz, nossa, não consigo fazer mais nada. Aí a gente diz, Deus, pelo amor de você mesmo, socorre. Entende? É como se Deus não fosse um número fixo, fosse o 190. Você só liga quando está dando errado. É só quando tem incêndio. Entende? Então, eu não sei você, mas se o nosso relacionamento é assim, quando a gente tem um encontro, a gente fica todo sem graça, que a gente não sabe como reage, a gente não sabe o que fala, a gente fica perdido, porque a gente está acostumado só quando tem a ocorrência. Relacionamento mesmo a gente não tem. É uma fé fingida, é uma fé superficial, é uma fé de interesse, sabe? Eu acredito em Jesus até Ele me dar o meu filho que eu tanto quero. Depois que Ele me dá o filho, eu não preciso mais dele. Eu tenho fé até Deus abrir a porta de emprego que eu tanto queria. Mas depois que Ele abre a porta do emprego, eu não preciso mais dele. Eu tenho fé até que a promoção do meu trabalho chegue, e depois que ela chega, eu não preciso mais dele. Sabe, eu preciso dele até casar. Depois que eu caso, eu não preciso mais dele. Eu preciso dele até conquistar o que eu quero. Depois que eu conquisto, eu não preciso mais dele. E eu imagino o Senhor olhando pra gente dizendo, quando é que vocês vão parar para entender que eu sou muito mais importante do que as coisas que eu te dou? Quando vocês vão olhar para mim não pelo que eu posso dar, mas pelo que eu sou na vida de vocês? Quando vocês vão parar de olhar para mim esperando o que eu posso dar, sem lembrar do que eu já te dei na cruz do Calvário? Quando esse dia vai chegar que você vai chorar de gratidão e não só porque está precisando de socorro? Quando que vai chegar esse dia que você não precisa ter assunto, mas você sabe que precisa da manutenção do relacionamento? Quando que você vai me tratar de uma maneira justa e digna? Quando? Sabe, o Senhor, Ele é um Deus de relacionamento. A coisa mais maravilhosa do Novo Testamento é quando você chega na parte que o Senhor diz, eu não chamarei vocês mais de servos, eu chamarei vocês de amigos. Porque amigos sabe o que o outro está fazendo. Oh meu Deus! A Bíblia está dizendo que o Senhor quer te deixar a par das coisas do mundo. Cara, você não é fofoqueiro o suficiente para ficar animado. Então, deixa eu te dizer, lindo, o relacionamento com Deus me faz ver e ter perspectivas que nunca tive, nunca teria, se não fosse Ele. Só que isso é uma construção necessária. E está muito ligado à fase da nossa vida. Quando nossa vida não está dando muito certo, é o período que a gente mais ora na nossa vida, sabe? É quando a gente precisa de milagres diários. Aí é coisa linda de ver, a gente chora fácil. Nossa sensibilidade é maior e é tão gostoso, né? Porque a gente chora com qualquer louvor.
a gente chora com qualquer palavra, porque a gente está ligadinho com Ele, a gente sente Ele em tudo, a gente está no carro, mas é porque a gente está passando por dias difíceis. Só que daí o dia difícil passa, porque tudo passa, nada é para sempre, tudo passa. O dia mau passa, o dia bom também passa. Nada é eterno a não ser o céu que nos aguarda, mas aqui é tudo passageiro. As sensações passam, as estações mudam, mas só tem uma coisa que é o mesmo e é para sempre, que é Jesus, sabe? Então não é sobre a sua estação ou sobre o tempo que você está vivendo, é sobre Ele mesmo, e só Ele. Você não precisa de Jesus pelo que você precisa na terra, você precisa de Jesus pelo que Ele é no céu e pelo que Ele é na terra, entende? Mas aí você olha para você e seja sincero, se está tudo bem, você ora bem menos agora. Seu relacionamento é bem mais limitado. E agora você pegou a manha. Você entra no carro, você diz: Jesus me guarda, Senhor, eu estou indo para você agora, amém. Aí o telefone toca, você pega, toca o telefone, pega aqui, alô, oi, tá falando com Jesus agora, mas eu parei para falar com você. Eu imagino se Deus fosse a minha esposa. Minha esposa, a linguagem do amor dela é tempo de qualidade. Ela assiste filme comigo, irmão, e eu acho que ela olha mais pra mim do que pro filme. Porque se eu pego o telefone, ela diz: você não tá assistindo. Aí eu falo: não, tô assistindo. De novo eu mexo no telefone dela assim: o que adianta assistir filme com você? A gente assiste sozinho, não tem graça nenhuma, porque você não tá vendo nada. Aí eu falo: não, eu ouvi tudo que eles falaram. Quer ver o que eles falaram? Aí eu falo: eles falaram isso, aquilo e outro. Só que eu não tô conectado de verdade. Porque não é sobre o filme, é sobre ela. Quando você fala com Deus, não é sobre a sua vida, é sobre Ele. É sobre o que você provoca no mundo espiritual quando ora. Talvez você não entende, mas a paz que você sente quando o seu relacionamento com Deus está em dia é porque os anjos do Senhor acampam ao derredor daqueles que o temem. A Bíblia diz que esses o Senhor guarda. Sabe, quando você ora, o mundo espiritual à sua volta entra em xeque, e tudo que não serve vai sendo mandado embora, vai saindo de perto de você. Os pensamentos negativos, as vozes que te acessavam não te acessam mais, porque a voz dele se torna única dentro de você. Só que aqui, lindo, eu preciso te dizer, não adianta eu motivar você a orar se você não entender o motivo certo. Sabe, o nosso maior desejo não tem que ser sobre o que Ele pode fazer, mas sobre quem Ele é. Lindo, já basta o mundo cheio de interesse, já basta o mundo cheio de relacionamento por necessidade, cheio de gente fazendo sala para quem não quer pelo dinheiro que o outro tem. Já basta, tá chato. Nosso mundo tá chato, gente, eu vou te falar. Me irrita. Eu agradeço a Deus que eu moro no interior. Nossa, agradeço a Deus, irmão. Não tem que fazer jantar com os outros que eu não quero, não tem que ir na casa dos outros que eu não tenho vontade, eu não tenho que receber ninguém por como nada. Eu moro em minha cidade maravilhosa. Nossa, não tem quase nada de interesse. Tem, mas eu não vejo. Mas aí, irmão, eu vou te dizer, tem lugares aí que você já viu, todo dia você tem que estar na casa de alguém por causa que você precisa fazer pra... Nossa, que saco, mano. Nossa, Deus, o livro ainda tá uma dor de barriga. Tem uns amigos meus que eu falo: como vocês aguentam andar com tanta gente chata?
gente que só fala de dinheiro, gente que só fala do que tem, gente que só fica esfregando a cara dos outros. Irmão, eu tenho pavor disso. E a hora que eu amo celebrar os meus amigos, mas eu detesto gente que só sabe falar disso, sabe? Eu vou te dizer o que eu amo. Eu amo gente que vai na minha casa e eu choro. Eu amo. Eu recebi uma pessoa que nós amamos muito lá em casa. Agora, mês passado, eu e minha esposa, nós amamos essa pessoa. E eu vou falar o nome dela, a Camila Barros. Ela eu vou falar, ela é aquela mulher da internet. E ela estava na nossa casa. E aí estava um papo maravilhoso. E ela falou assim, antes de ir embora, era 1h da tarde: vamos orar pra gente ir embora? Aí, irmão, eu tô assim meio, não, claro, vem, obrigado, Jesus, pelo dia de hoje. Irmão, essa mulher entrou num manto na minha casa. 1 hora orando. Não acabava mais a oração da mulher, irmão. E aí chegou uma hora que eu falei, sabe de uma coisa? Esquece tudo e vamos cair no manto junto. Aí comecei a chorar e começamos a orar e Deus desceu na nossa casa. Aí ela foi embora. Beijo, Camila. Tchau, Camila. Camila, beijo, volte sempre. Aí o marido dela chegou de noite e não sabia o que ela tinha feito de dia. Vamos orar antes de ir embora? Eu falei, vamos. Tudo que eu tinha para falar com Deus eu já falei de manhã. Mas vamos de novo. Irmão, é incrível quando você está na presença dele. Você tem assunto mesmo que você não lembra de nada. Flui, flui. E aí a gente orou e eu disse para minha esposa quando eles foram embora, que delícia. Meu Deus, que coisa gostosa. Irmão, a gente só falava das coisas do Senhor. Que coisa boa. E eu imagino que Deus está olhando para a gente e dizendo assim, você pode ter isso comigo todos os dias. Sabe, se você separar o teu tempo, se você dedicar um momento, você tem isso à sua disposição. O céu invadindo a sua casa, o céu invadindo o seu quarto, o céu invadindo o carro que você está. É só você clamar pelo nome dele e se interessar de verdade pela presença dele. Mas sabe, ontem o Senhor me pegou. E não foi legal. Você sabe que Jesus se utilizou do que hoje chamamos de uma técnica de comunicação que produz entendimento, chamado maiêutica. Jesus ensinava fazendo perguntas, e as respostas geravam reflexões tão profundas que não tinha como você não aprender o que ele estava ensinando. Bom, eu estava preparando a série, eu estava nessa mensagem, e aí o Senhor perguntou para mim, aonde você mora agora? Aonde é o teu quarto de oração? Aí eu parei, fiquei com vergonha e me lembrei de algo. Quando nós construímos a nossa primeira casa, a primeira coisa que eu falei para o arquiteto foi: constrói um quarto de oração. E a casa era tão pequena, ela era muito menor da casa que a gente mora hoje, mas tinha um quarto de oração. E eu me lembro que durante a obra eu entrava na marcação dos tijolos do quarto de oração e levantava as mãos para o céu e dizia: Jesus, eu não sei como eu vou terminar essa casa, eu preciso de socorro.
E tinha uma vizinha atrás que sempre me via. E um dia ela falou para minha mãe, depois da casa pronta: eu cansei de ver o David chorando em cima dessa obra. Que bom que ele conseguiu terminar. Sabe? Naquela casa tinha um quarto, porque naquela casa eu dependia mais dele para as coisas ficarem prontas. E essa casa não tem. Eu mandei para minha esposa e disse: amor, aonde você ora na nossa casa? E ela disse: eu oro dentro do closet. E você ora no escritório, não é isso? Eu falei: é. Mas por que a gente não separou algo para o Senhor? Se quando era tudo simples, a gente fez. E aí minha esposa falou: pois é, o que foi que aconteceu com a gente? Sabe? Ontem o Senhor estava dizendo para mim: eu tô com saudade daquele menino, daquele garoto que eu gosto. Eu não gosto desse que é famoso, eu não gosto desse que todo mundo sabe o nome, que muita gente conhece. Não, eu gosto do menino, daquele menino. Eu não gosto de você pelo quem você é, David. Eu gosto de você pelo que eu conheço do teu coração. É sobre aqui dentro. Eu gosto daquele menino. Aliás, se pudesse escolher, eu queria aquele menino de volta. Isso me machucou, sabe? Isso me feriu. Eu fiquei com vergonha. Eu acordei com meu coração angustiado, pensando: Jesus, aonde eu vou colocar? Agora está tudo pronto. E aí o Senhor falou comigo: eu não quero um quarto de oração, eu quero uma casa de oração. Ah, lindo, você não entendeu, eu vou dizer de novo. O Senhor falou: eu não quero um cômodo, eu quero a casa toda. Eu quero tudo por inteiro, por completo, todas as áreas, tudo. Só que aí eu disse para o Senhor: mas preciso de privacidade. Aí o Senhor me deu a ideia. Liguei para minha esposa, falei: vida, nós temos um refúgio que a gente vai final de semana, às vezes passa meses que a gente não vai lá. É bem pequeno, é super simples, mas a gente ama. Falei para Paula: vida, a partir de hoje nós temos um date, nós temos um encontro por semana para fazer nada a não ser relacionamento com Jesus. Vou te falar. Eu quero que inspire você isso. Quinta-feira nós vamos pegar os nossos filhos, vamos levar eles para o colégio e a gente vai desaparecer da rotina. Vamos desligar o telefone, vamos desligar tudo, vamos lá para esse refúgio. E aí a gente vai chegar lá por volta de 8h30 e a gente vai sair de lá 10h30. E o que a gente vai fazer? Interessa, porque é secreto. E secreto a gente não faz propaganda, a gente vive ele, a gente desfruta dele, sabe? E aí eu casei bem. Minha esposa é maravilhosa. Ela falou: tá fechado, amor. Mas não vamos fazer quinta-feira sempre, porque quinta tu viaja. Tem que ser um dia que você não tem desculpa. Eu falei: nossa. Ela falou: vai ser terça ou quarta. Eu falei: mas essa semana, como eu tenho programa de TV para gravar em São Paulo, eu vou chegar quarta de noite. E aí quando a gente chegar de noite, que a gente estiver na nossa hora do chazinho que a gente toma, que velho toma chá antes de dormir, a gente vai conversar sobre o dia seguinte.
A gente vai começar a criar a expectativa do encontro. A gente vai começar a planejar as coisas. A gente vai contar sobre o dia seguinte, porque é assim que é gostoso. Sabe quando você vai fazer uma viagem, que você escolhe a roupa que coloca na mala, olha a temperatura do lugar, e você acorda de madrugada pensando: já chegou o dia, tá chegando o dia. E aí você pega a sua mala, vê se todos os documentos estão ali dentro, e você faz aquilo 10 vezes, porque você tá ansioso. Linda, eu falei para Paulo: eu quero estar na quarta-feira assim, eu não quero ver nada, eu quero só estar pensando: Jesus, está chegando o nosso encontro, está chegando nossa hora, está chegando. E eu sei o que talvez alguém vai pensar: mas você pode ter isso no dia comum? Claro que pode, mas daí não vai ser extraordinário como no dia que você separa. Entende? Você já encontrou um amigo no ponto de ônibus? Já. Mas você já recebeu ele na sua casa? É outra vibe, é outra parada, irmão. Ele vai com a melhor roupa, você dá uma melhorada. Você tá com a cara estoporada, você deixa bonitinho. Sim ou não? Eu quero isso com Jesus. Eu quero esse tipo de relacionamento, onde eu crie um espaço na minha agenda que só Ele é o dono. Lindo, eu quero que você leve isso para você. Não é sobre uma oração que acalma, é sobre uma vida com Deus que te livra de tempestades que são desnecessárias. É sobre uma vida com Deus que te leva para perto dEle. Então, meu lindo, você não ora só quando está dando errado. Você ora quando as coisas estão dando certo. Você ora quando está com medo. Você ora quando está desanimado. Você ora quando está muito animado. Você ora em todo tempo, em todo momento, em toda hora, porque isso é vivo. E é esse tipo de relacionamento que livra você do dia mau, sabe? Bom, eu tenho um texto que eu vi ele hoje e eu queria deixar para você. Enquanto eu preparava essa mensagem ontem, eu recebi um vídeo do meu pai. Nesse vídeo, meu pai estava filmando a minha mãe chorando muito. E a minha mãe estava desarrumada, e ela disse: não filma, Cheiro. Ela chama meu pai de Cheiro. Eu tô toda feia. Um grande problema que estava há anos sem se resolver. Saiu uma sentença judicial em favor da minha mamãe. Mas o que me chamou a atenção foi porque eu vi com os meus olhos milhares de vezes minha mãe orando por esse dia. Eu vi minha mãe chorando. Me lembro de um final de ano que ela disse: o melhor final de ano da minha vida vai ser quando aquilo se resolver. E ela orou durante todos esses anos. E agora chegou o que ela tanto aguardou, chegou o que ela tanto esperava. E aí o choro dela, mesmo ela não estando tão arrumada, para mim foi tão lindo, foi tão maravilhoso ver aquilo, porque lembrei do texto: todas as orações são ouvidas, e porque Ele ouve, todas elas serão respondidas. No tempo certo, na hora perfeita, tudo aquilo que você apresentou para o Senhor e for a vontade perfeita dEle, vai acontecer
nenhuma oração será esquecida, nenhuma oração será apagada até que a resposta chegue para você. Então, lindo, não é sobre orar para ter paz, é sobre orar para que a vida com Ele seja extraordinária, seja vibrante na rotina da manhã, na rotina da tarde, no dia a dia. Você precisa disso, porque o dia que o que você orar chegar, você não poderá se acostumar, sabe? E é só o relacionamento que nos faz lembrar. Eu volto para casa caçando o meu lugar. Eu estou animado, a gente está feliz. Mas veja, foi orando que eu descobri que faltava algo. Talvez você ache que está tudo certo, mas se você orar, você vai descobrir que está faltando alguma coisa. E é maravilhoso descobrir, porque você pode resolver. Bom, talvez nos falta esperança em alguns momentos para dobrar os joelhos, porque parece que tudo está perdido e parece que uma oração não pode mais resolver. Parece que a gente já orou tanto tempo e nada aconteceu, que o céu se fechou para você. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Não tenha medo, porque eu estou com você. Não fique aterrorizado, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei. Sim, eu ajudarei você. Sim, eu te sustentarei com a minha mão de justiça, diz o Senhor. Amém. Jesus, nós queremos isso para a nossa vida. Nós queremos um relacionamento vivo contigo, Jesus. A tua palavra diz que quando apresentamos a ti, quando lançamos sobre o Senhor as nossas ansiedades, nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entendemos que quando temos relacionamento contigo, não ficamos perdidos, porque tu és a lâmpada que ilumina os nossos pés através da tua palavra. Jesus, só você sabe do nosso futuro. Não precisamos de vidente, não precisamos do horóscopo. A gente só precisa de você, Jesus. A gente precisa só de você, porque se o Senhor estiver conosco, o que os nossos olhos carnais não enxergam, os nossos olhos espirituais irão perceber. E Jesus,